Oi, turma do quinto ano, estamos de volta. Estamos aqui para mais um encontro e mais uma aula de geografia. Então, essa semana vamos aprender um pouco mais, vamos adquirir mais conhecimento e embarcar ainda mais nesse mundo da geografia. E, como sempre, como eu venho falando sempre, como tia Laísa ou professora Laísa, como vocês preferirem me chamar, fala sempre, pegue o seu livro, vá para o seu cantinho de estudos e vamos dar início à nossa aula de hoje, porque assim fica bem melhor, tá bem? Prepara tudo, tudo ok, tudo preparado? Podemos então começar a nossa aula de hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o espaço geográfico brasileiro. Como está organizado esse espaço geográfico tão grande que é o espaço geográfico brasileiro? De que forma nós podemos ver essa organização no nosso dia a dia? E como isso aconteceu? Qual foi o processo histórico que passou até chegar ao momento que nós vemos hoje? Então, para isso, você vai precisar abrir o seu livrinho de geografia na página... Calma que eu já ia falar a página errada, tá? Página 81. Vamos compreender aqui algumas coisinhas, né, sobre esse espaço geográfico, sobre esse espaço brasileiro. A princípio, nós vamos compreender um pouco sobre a população rural e a população urbana no Brasil. Vamos entender qual foi o processo histórico que se deu para chegar à atual realidade, ou seja, como está dividido esse povo, essa população, de que forma está organizada essa população no território brasileiro. Assim nós vamos compreendendo já sobre a organização do espaço geográfico, tá bem? Vamos primeiro compreender como está distribuída a população. Vamos lá, vamos comigo. Que tanto vamos é esse? Nós vamos para algum lugar? Não, nós vamos acompanhar a aula aqui. Quando eu falo vamos, é porque eu vou estar passando o slide e aí você vai acompanhando, tá? A população rural e a população urbana no Brasil. Olha aqui, o seu livro, na página 81, fala sobre esse mesmo conteúdo. Uma característica marcante do espaço geográfico brasileiro é a concentração populacional nas áreas urbanas. Atualmente, a população rural do nosso país não se encontra igualmente distribuída pelo território do Brasil. Grande parte dos municípios brasileiros apresenta uma quantidade maior de pessoas vivendo nas cidades do que no campo. Nós podemos ver aqui nesse gráfico, olha só, em que a parte laranja está representando a população urbana e a parte verde a população rural. Significa dizer que de cada 100 brasileiros, 85 vive na cidade e apenas 15 vive no campo. Ou seja, de 100%, 85% vive na cidade e apenas 15% no campo. Esse é um dado do ano de 2015. Esses dados eles sempre vêm se alterando à medida que as pessoas vão se deslocando, tá bem? Então, mas o dado que nós temos em 2015 é que a população urbana é muito maior do que a população rural. Apenas 15% vive no campo, quando 85% vive na cidade. De cada grupo de 100, 85 cidade e 15 pessoas vivem no campo, tá bom? Então assim nós compreendemos a distribuição da população. Agora vamos entender por que essa população se distribuiu dessa forma no território brasileiro. Antes de chegar aqui na população urbana e as migrações internas no Brasil, eu quero dizer que nem sempre a população urbana brasileira foi maior que a população rural. Até cerca de
70 ou 100 anos atrás, grande parte dessa população brasileira vivia no campo e trabalhava em atividades econômicas desenvolvidas na área rural, como a agricultura, né, o trabalho com a lavoura, com a plantação, com a colheita e a pecuária. Ao longo do século passado, o nosso país passou por transformações que provocaram mudanças na economia e na sociedade brasileira. Entre essas mudanças estão o crescimento da atividade industrial nas cidades e o predomínio da população urbana em relação à população rural. Nós vamos entender esses detalhezinhos já já, mas o que eu quero que você entenda é que nem sempre a população urbana foi maior do que a rural. Existia um tempo, há cerca de 70, 100 anos atrás, que a população rural era muito maior do que a urbana. As pessoas elas trabalhavam mais no campo, na agricultura e na pecuária, em atividades ligadas a esses setores. Mas, por alguns processos históricos, por muitos processos, muitas mudanças, que eu vou explicar já já, esse quadro se inverteu e a população rural passou a ser menor que a população urbana. Abra aí o seu livro na página, deixa eu ver aqui, só para não errar, na página 82. Vamos ver esse gráfico aqui na página 82. Eu tentei trazer um gráfico bem parecido aqui na minha tela, com os dados bem próximos, bem parecido, mas não ficou muito igual não, mas já ficou um pouco parecido, mas eu vou explicar. No Brasil, entre as décadas de 1960 e 1980, houve um grande movimento migratório. O que foi esse movimento migratório? No qual muitas pessoas deixaram o campo para viver nas cidades. Ou seja, as pessoas começaram a sair, se deslocar de um lugar para o outro, deixar o campo e ir viver na cidade. Isso aconteceu de forma muito intensa entre as décadas de 1960 e 1980. Esse movimento recebeu o nome de êxodo rural, ou seja, saída do espaço rural. Atualmente, esse deslocamento de pessoas ainda ocorre, porém em menor intensidade. Então vamos compreender melhor. Entre as décadas de 1960 e 1980, houve um movimento muito grande de pessoas saindo do campo para ir viver na cidade. Isso se deu por conta de vários fatores, que eu vou mostrar já já aqui alguns desses fatores. E a esse movimento, que foi uma saída intensa, deu-se o nome de êxodo rural. Observe aqui no gráfico, onde o verde representa a população rural e o laranja está representando a população urbana. Olhe só como era a população urbana no ano de 1940, bem menor que a população rural. Esse quadro vai mudando. Olhe como essa linha desse gráfico vai subindo. Como a população urbana cresce e a rural diminui bastante. Chegando no ano de 2010 até 2015, cerca de 84, 85% da população do país estava vivendo na cidade, na zona urbana, enquanto que 15% estava vivendo no campo. Então, significa o que nós vimos na página anterior aqui, que a maior parte da população atualmente, hoje, vive na cidade. E uma menor parte vive no campo. Então, esse crescimento da população urbana e a diminuição da população rural se deu entre as décadas de 1960 e 1980. Mas por que durante essas décadas? Vamos compreender alguns fatores? Me acompanhe. Os principais fatores que motivaram os moradores do campo a migrar, ou seja, a sair do campo para a cidade, são, ou foram também naquela época. Primeiro, nós podemos falar sobre a introdução de máquinas e equipamentos agrícolas no campo, substituindo o trabalho de muitos agricultores nas lavouras. Ou seja, o trabalho de muitos agricultores foi deixando de existir por conta de máquinas, dos avanços tecnológicos, da modernização que chegou no campo. Então, por exemplo, uma lavoura que precisava de 20, 30 homens trabalhando, uma máquina sozinha conseguia, com uma pessoa só manuseando, conseguia realizar esse trabalho. Então, era muito mais vantajoso para o dono das propriedades
substituir aquelas 20, 30 pessoas que ela teria que pagar cada uma por uma máquina e uma pessoa apenas manuseando aquela máquina. Então, um dos principais fatores foi a introdução de máquinas e equipamentos agrícolas, levando essas pessoas a ficarem desempregadas. Essas pessoas que moravam no campo e necessitavam desse trabalho ficaram desempregadas quando foram substituídas pelas máquinas. Outro fator também foi a oferta de trabalho nas indústrias em expansão nas cidades. Com a falta de emprego no campo, as indústrias estavam oferecendo muito emprego, muita oferta, tinha muita oferta de trabalho. E aí as pessoas que ficavam desempregadas no campo iam para a cidade à procura de emprego, à procura de uma oportunidade de trabalho nas indústrias. E aí outro fator que permitiu essa saída intensa, esse intenso êxodo rural, essa intensa saída do campo. Um outro fator foi a ideia de acesso fácil aos serviços de saúde, como educação, infraestrutura nas cidades e a busca por melhores condições de vida. A busca por melhores condições de vida, né, de achar que na cidade ia encontrar melhor atendimento médico, melhor atendimento de educação, né, uma infraestrutura melhor, fez com que as pessoas também deixassem o campo e fossem viver na cidade, em busca de uma melhor qualidade de vida. Mas, quando chegavam na cidade, por conta desse intenso crescimento da cidade, não era bem isso que encontravam. Sérios problemas, vários problemas, eram encontrados na cidade por conta do crescimento que estava sendo intenso. Outro fator que contribuiu também para o fluxo migratório grande do campo para a cidade. A criação do Estatuto do Trabalhador Rural em 1963. Leis que agora iriam proteger os trabalhadores rurais foram criadas e passou a garantir a esses trabalhadores o direito a vários benefícios trabalhistas, como salário mínimo e 13º salário, levando assim os proprietários de terras a dispensar seus empregados para diminuir custos com esses direitos trabalhistas. Ou seja, os donos de terras, os proprietários de terras, eles não queriam arcar, eles não queriam seguir essas leis, né? Essas leis trabalhistas que iriam trazer muitos custos financeiros para eles. Então, por não querer seguir isso e ser muitas vezes pressionados, né, por essas leis, para o cumprimento dessas leis, esses grandes proprietários começaram a demitir os seus empregados. E assim diminuía os custos que eles estavam tendo altíssimos para manter esses empregados. Entenderam? Entenderam direitinho sobre essa modificação no espaço geográfico brasileiro, essa saída do campo para a cidade, né, esse crescimento da cidade e a diminuição da população do campo? Então, muito bem, vamos seguir em frente. A partir da década de 1930 e 1940, a oferta de trabalho nas indústrias atraiu muitas pessoas do campo para a cidade, contribuindo para que aumentasse a população das áreas urbanas. No entanto, o crescimento da população urbana provocou o aumento de atividades do comércio e de serviços, o que, por sua vez, ampliou as vagas de emprego e atraiu mais pessoas das áreas rurais para as cidades. O crescimento intenso das cidades fez com que o comércio também crescesse, com que o setor de prestação de serviço também crescesse. E aí, além das indústrias, as pessoas agora conseguiam emprego no comércio e no setor de prestação de serviço. E isso atraiu mais e mais pessoas a saírem do campo para ir viver na cidade. Então, foi por isso, né, por esses e outros fatores, que a população rural, ou melhor, a população rural diminuiu e a população urbana cresceu. Cresceu de forma intensa, cresceu de forma acelerada. Mas esse crescimento trouxe, então, diversos problemas. Isso, diversos problemas para a cidade. Vamos ver alguns desses problemas?
Abram aí na página 85. Observe aqui, página 85. O acelerado crescimento urbano de várias cidades brasileiras não foi acompanhado pela ampliação de infraestrutura básica, como saneamento, saúde, educação e transporte. A cidade cresceu, porém, o crescimento urbano, esse crescimento urbano não acompanhou, a ampliação de infraestrutura. A infraestrutura não cresceu, ficou ali em um nível menor do que o crescimento urbano. Então, áreas como saneamento básico, rede de esgoto, de água encanada, saúde, educação e transportes, não acompanhou esse crescimento. E os problemas surgiram. Os problemas começaram a surgir na cidade por conta disso, por conta dessa falta de crescimento nos setores, essenciais para a manutenção da vida das pessoas nas cidades. Vamos ver aqui um pouquinho, vamos detalhar um pouquinho sobre cada um desses problemas. Vejamos. Muitas cidades passaram a apresentar problemas como desemprego, falta de moradias, criação de favelas e ocupação de terrenos irregulares. As pessoas, elas estavam o quê? A cidade estava crescendo, as pessoas começaram a ficar desempregadas, faltava emprego, era muita gente para pouco emprego. Faltava também moradia, não tinha um plano governamental que garantisse moradia para todos. Foi aí que começaram a surgir as favelas, a ocupação de terrenos irregulares, construções irregulares, e é isso que nós podemos ver aqui, nas grandes cidades. Essas construções irregulares, de forma irregular e em áreas irregulares. Problemas ocasionados, pela falta de infraestrutura no crescimento da cidade. Vamos ver aqui outro. Além disso, além desses problemas lá de falta de emprego, de moradia, serviços básicos como transporte, saúde, saneamento, que é água encanada, esgoto e coleta de lixo, de resíduos, tornaram-se precárias, atendendo de maneira inadequada a grande quantidade de pessoas que vivem nessa região. Então, viver nesses lugares começou a se tornar complicado, porque não tinha transporte suficiente para todos, não tinha atendimento de saúde, de educação e de saneamento básico para todos, e aí as condições começaram a se tornar precárias nas grandes cidades. A situação começou a ficar complicada para as pessoas que vivem nas grandes cidades. Por isso que diversos problemas dos quais nós vemos até hoje foram ocasionados por conta desse crescimento acelerado das cidades. Esse crescimento ele não acompanhou o ritmo de crescimento de infraestrutura básica, não acompanhou o crescimento acelerado da cidade e deixou esse déficit, essa deficiência grande nesses setores básicos e essenciais para a vida das pessoas. Vamos ver aqui outro problema. O congestionamento e a poluição dos rios e do ar são outros problemas que atingem muitas cidades do nosso país. O congestionamento, ou seja, longas horas no trânsito, longas filas no trânsito, nós podemos ver aqui nessa foto. Tudo isso porque a cidade cresceu, muitas pessoas vivendo na cidade, muitos automóveis, e aí esses grandes congestionamentos que causam poluição ao ar, a poluição dos rios, que é causada pelo descarte irregular de lixo, de esgoto. Então, todos esses problemas foram ocasionados, todos esses problemas que nós vemos até hoje nas grandes cidades, foram ocasionados por conta do crescimento acelerado, em ritmo acelerado das cidades. Tá bem? Então, deu para entender que como é que está organizado hoje o espaço geográfico brasileiro, por que está organizado dessa forma, porque tem muita desigualdade, porque muito congestionamento, muitas construções irregulares, porque muitas dessas coisas acontecem no espaço geográfico brasileiro, por conta do crescimento acelerado, em ritmo muito acelerado das cidades, fazendo com que, assim, a falta de infraestrutura básica, existisse e exista até hoje, por conta desse crescimento acelerado. Vamos avançar mais um pouco.
Vamos entender um pouquinho, pode abrir aí o seu livro na página 90. Página 90. Vamos entender um pouquinho a rede urbana brasileira, espaço geográfico brasileiro, como é que ele está organizado, e essa rede urbana, essa interligação entre uma cidade e outra, essa dependência de uma cidade e da outra, uma cidade menor dependendo de uma cidade maior, né, para prestar serviços, serviços básicos, serviços de atendimento médico, serviços de saúde, de educação, de comércio. Vamos entender aqui. O êxodo rural provocou o aumento da população urbana em várias cidades brasileiras. A migração de pessoas do campo para as cidades contribuiu para que a quantidade de cidades crescesse bastante. Então, o crescimento das cidades, né, as cidades elas cresceram bastante por conta da migração, das pessoas saindo do campo para a cidade, do êxodo rural. Aí nós podemos ver aqui nessas 3 fotos, desses 3 mapas, aqui em 1940, onde estavam as cidades com mais de 100 mil habitantes. Aonde estavam essas cidades? Eram muitas? Eram poucas? Aqui em 1980 nós já podemos ver um crescimento maior comparado a 1940. Já existem muito mais cidades espalhadas pelo Brasil com mais de 100 mil habitantes. E no ano de 2010 nós podemos ver então um número maior de cidades. Olha aqui, você pode ver aí no mapa da página 90, nos mapas da página 90. Isso se deu por quê? Por que essa concentração dessas cidades com mais de 100 mil habitantes nessas áreas específicas? Mais precisamente na região sudeste e no litoral do nordeste. A região sudeste, por ter se desenvolvido industrialmente, né, ter suas indústrias, ter mais oferta de trabalho, então as pessoas começaram a se concentrar mais nessas áreas, começaram a se concentrar mais na região sudeste. Então, fazendo assim com que o número de cidades com mais de 100 mil habitantes fosse maior nessas regiões. As cidades elas são maiores em população nos lugares onde tem mais oferta e oportunidade de trabalho, né? Onde tem mais oportunidade de serviços. Então, por isso que a concentração, né, dessa rede urbana aí brasileira, por isso que essa concentração de cidades com mais de 100 mil habitantes lá para as regiões sudeste, né? E agora sim, muito aqui pelo litoral do nordeste, onde o setor turístico é muito grande e assim a oferta de trabalho é maior também. Depois de compreender isso, vamos para as páginas 92 e 93. Vamos entender um pouquinho o que essas páginas querem nos mostrar. Por que as cidades são diferentes? Por que essas cidades aqui brasileiras são diferentes? Porque elas estão organizadas diferentes no espaço geográfico brasileiro. As cidades elas se diferenciam por vários aspectos, como as áreas que ocupam, os tipos de construções que abrigam, as atividades econômicas que desenvolvem e os serviços que oferecem. Além disso, as cidades se tornam diferentes umas das outras por seu número de habitantes. O número de habitantes, né, vai determinar por que essas cidades elas são diferentes umas das outras. Aí nós temos os tipos de construções, as atividades econômicas que se desenvolvem ali e vários outros fatores vai contribuir, né, para que nos mostre essa diferença nessas cidades. Porque essas cidades são diferentes. Nós podemos ver aqui a foto de 2 cidades. Deixa eu pegar aqui meu laser. Uma cidade maior, uma cidade grande, com muitos prédios, muitas construções. E aqui uma cidade bem menor, com poucas construções, uma área verde maior. Então, assim nós compreendemos que, por vários fatores, essas cidades são umas maiores e outras menores. Grandes cidades. Vamos entender aqui essas grandes cidades. As grandes cidades geralmente possuem uma população numerosa. Seus habitantes contam com mais recursos de infraestrutura, como transporte, comunicação e assistência médico-hospitalar. Além disso, as grandes cidades costumam atender em vários aspectos a população das cidades menores próximas. Elas possuem maior variedade de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços, oferecendo assim mais vagas de emprego. Então, as grandes cidades, elas costumam atender as cidades menores em vários aspectos, em vários setores. E as cidades menores possuem um menor número de habitantes que as cidades grandes, que as cidades maiores.
geralmente depende das cidades maiores para ter acesso a produtos e serviços como saúde, instituição de ensino, áreas de lazer e outros serviços. Então, as cidades menores dependem das cidades maiores para as várias coisas, né? Para vários acessos, como acesso a produtos e serviços, saúde, instituição de ensino e áreas de lazer. Coisas que muitas vezes as cidades menores não atendem a sua população. E isso aí faz surgir, então, o conjunto de rede urbana. O conjunto formado pelas diferentes cidades de uma área, como um país, por exemplo, é conhecido por rede urbana. O termo rede é usado pelo fato de essas cidades se encontrarem em constante interação, ou seja, interligada umas às outras pelos meios de transporte e de comunicação. Essa interligação aqui que existe entre essas cidades, né, entre essas cidades brasileiras, faz com que exista aí uma rede urbana, uma cidade menor dependendo de uma maior e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula, né? Tenham entendido direitinho o que é que esse assunto nos traz. A nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu deixo um beijão para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.